Chamo ao palco com vocês, Marcos Borges. Uma salva de palmas para o nosso amigo Marcos Borges. Boa tarde, senhores. Meu nome é Marcos Borges, sou consultor na empresa Ser Tecnologia. Nossa empresa hoje é considerada uma empresa, uma startup, Deep Tech, voltada à área de gestão de energias, eficiência energética e mitigação ambiental. Bom, mas antes de evoluir com o meu tema, né, com a apresentação, é muito pertinente essa oportunidade que nós temos aqui, porque por que todos nós estamos reunidos aqui hoje? Para falar principalmente de performance, rendimento e segurança. Bom, dito isso, a gente vem de uma jornada longa, são quase 22 anos trabalhando, pesquisando, investindo, avançando, recuando, dentro de um tema que a gente entende ser um grande desafio, a parte de operações dos processos termodinâmicos, entre eles as operações unitárias, combustão, secagem, extração, destilação, redução microbiológica, entre outras que é aplicado em diversas indústrias do país. Bom, antes de avançar com a tecnologia e apresentar para vocês, por que a caldeira? Por que nós temos caldeira? Por que temos a fornalha? Por que temos outros equipamentos, aí, GGQ, gerador de gás quente? Para quê? Para que ele tenha a máxima eficiência possível quando você jogar um produto, uma biomassa lá dentro, um combustível, seja ele biomassa, ou seja ele fóssil, que ele possa ter o melhor aproveitamento possível do poder calorífico daquele combustível transferido através do processo de entalpia para o seu vapor ou para o seu gás quente. E, através disso, a gente está aqui hoje discutindo, conversando, e vamos explanar aqui para vocês, vou trazer uma tecnologia de fronteira, de barreira, que muda princípios construtivos de sistemas térmicos, muda princípios construtivos de caldeira, muda princípios térmicos construtivos de secadores, agregando mais valor. Foi muito feliz a introdução do nosso colega Bruno. Hoje a gente vive um grande desafio no Brasil e no mundo quando a gente fala de conservação de energia. Né? Hoje a gente fala consumo per capita aqui no Brasil na faixa de 2.800 a 3.000 kWh por pessoa. E lá na Europa nós falamos na faixa de países mais desenvolvidos, na faixa de 12.000 a 14.000 kWh por pessoa. E agora, o mundo está sendo eletrificado. E por que não eletrificar as caldeiras? O que eu vou trazer para vocês aqui é combustão eletromagnética. Bom, falar da Ser Tecnologia, o que significa Ser? Como eu disse para vocês, nós somos uma startup, considerada uma startup Deep Tech. O que é uma startup Deep Tech? É uma empresa que se propõe a resolver problemas complexos da sociedade, como um todo. Então, a Ser Tecnologia significa Soluções, Engenharias e Energias Renováveis. Nós estamos localizados no interior do estado de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, uma cidade chamada Tabapuã. E o grande desafio hoje nós levarmos essa tecnologia. Tabapuã hoje tem 9.000, 10.000 habitantes, uma pequena cidadezinha. Nós estamos próximo, nós estamos entre São José do Rio Preto e Catanduva, que são outros grandes centros. Né? Isso aqui é o que norteia hoje, é o que norteia a nossa visão, né, de oportunidades. Não é à toa que é um olho, né? O olho aqui, o centro, mostra foco, dividido aqui na parte de gestão de energias, eficiência energética e mitigação ambiental. E o olho também ele tem outro significado, né? de conhecimento e sabedoria. Bom, as 3 primeiras letras dos nossos nomes, né, demonstram a nossa preparação para enxergar o futuro, né, do verbo see, enxergar. Né? A 4ª letra representa a nossa capacidade de renovar e construir através do conceito drop-in, né, sistemas térmicos, sistemas legados. Então, eu posso pegar uma caldeira legada, como que eu vou mostrar para vocês aqui, uma caldeira de 45, 50 ou 55 anos mais, e nós fazemos ela trabalhar perto de um perfil de uma caldeira aí, de leito fluidizado. Então, vocês vão ver o tamanho da disruptura, como eu digo para vocês, que são tecnologias de fronteira. Bom, e a 4ª letra, né, as 4 letras juntas, né, formam a nossa forma de agir na vanguarda. Né? Seer, do inglês, é pessoa visionária, é quem vê o futuro.
Bom, nossas conquistas, né, dentro dessa jornada, estou falando para vocês, a Ser Tecnologia ela tem 8 para 9 anos, e dentro dessa jornada nós tivemos alguns reconhecimentos. Né? Entre eles, nós fomos considerados uma chancela pela Winlinka, um hub hoje nacional, mas um hub internacional, com atuação em 5 continentes, através também do Sebrae for Startup, que é um braço de aceleração do Sebrae, e também da ABS for Startups. Né? O que significa esse reconhecimento, esse prêmio? Nós estamos entre as 100 empresas científicas do Estado de São Paulo em todas as áreas da ciência. Né? Envolve saúde, transporte, logística, enfim, envolve todas as áreas da ciência. Então, isso aqui foi um trabalho de pesquisa de mais de 2 anos e nós somos elegíveis entre as 100 empresas. E foram poucas empresas entre as 100 que ganharam em 2 categorias, que foram elegíveis em 2 categorias. Nós fomos reconhecidos com indústria de transformação e indústria 4.0 pela disruptura da nossa tecnologia. Também fomos reconhecidos pela CEPLAC, né, que é o Comitê Executivo de Plano de Lavoura Cacaueira. Esse órgão é o órgão abaixo do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem vários órgãos, né? E o que cuida do cacau chama CEPLAC, né? Que é o Comitê Executivo de Plano de Lavoura Cacaueira. O que significa esse prêmio? Esse prêmio ele tem a oportunidade, né, reconheceu a gente pela oportunidade que nós estamos levando para o segmento para quê? Tirar o cacau de uma operação que demora geralmente 6, 7, 8, 10, 12 dias para a questão de hora em regime de batelada. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a partir da nossa tecnologia, desse processo de batelada, você não precisa queimar mais nada. É onda eletromagnética e ar frio. Você faz aeração, secagem, torrefação, e você pode levar até o ponto de pirólise com ar frio e onda eletromagnética. Recentemente também a gente foi elegível, a nossa parte de pesquisa e desenvolvimento está instalada hoje dentro do Partec, que é o Parque Tecnológico São José do Rio Preto. Isso para a gente é uma grande conquista também de reconhecimento e um potencial de aceleração. Isso também trouxe outras conquistas para a gente. Hoje a gente também já temos um contrato de trabalho junto com o IST, né, que é o Instituto Senai de Tecnologia, e com o ISE também, Instituto Senai de Inovação. Isso vai impulsionar as nossas soluções tecnológicas. E nós fomos reconhecidos também no final do ano passado, nós estamos entre as 60 Deep Techs do país. E nós concorremos ao prêmio Deep Tech. Claro, é um grande desafio, né? Vocês não têm noção quanto de tecnologia, o quanto de inovação, o quanto de cientista, o quanto de engenheiros, o quanto de pesquisadores, seja de várias áreas da saúde, quanta gente fazendo tanta coisa legal. Né? E a gente teve lá a oportunidade de estar entre as 60 no final do ano passado, e infelizmente nós não fomos a empresa Startup do Futuro, que ganhou o prêmio, mas só o fato de já estar entre as 60 demonstra o nosso grau de disruptura. Bom, breve história. Como que começou tudo isso? Combustão eletromagnética. No início dos anos 2000, entre 99 e 2000, Seu Adalberto Borges, vulgo meu pai, ele foi convidado para um player mundial, a Cargill, hoje eu posso dizer, a Cargill convidou ele para desenvolver uma linha para pelletizar bagaço de cana. E brevemente, né, tiveram sucesso nesse processo, e desenvolveram lá 4 mil, fabricaram, né, 4 mil toneladas. Nessa época não tinha equipamento específico para isso, compra a prensa daqui, secagem dali, peneira, enfim, tudo adaptando. Né? Então, ele tem essa capacidade, enfim, de desenvolvimento, de engenharia, e ele desenvolveu essa linha e fabricaram 4 mil toneladas de pellet de bagaço de cana e exportaram para a Bélgica. Fazendo uma pesquisa, a gente descobriu que a gente foi pioneiro. Então, foi a primeira empresa no Brasil a pelletizar bagaço de cana. Bom, daí a gente descobriu, né, dentro desse processo, precisava melhorar a secagem, e a gente começou a correr atrás do processo de secagem, para melhorar o processo de secagem, porque o bagaço de cana abaixo de 20% de umidade, ele auto se incinera, dependendo do atrito, né, da parte de secagem, o gás quente que você está usando para poder secar, ele auto se incinera. Então a gente começou a trabalhar pesquisa e desenvolvimento para secagem. Aí nós falamos, bingo! Né? Achamos, descobrimos a roda. Vamos usar campo eletromagnético para poder fazer emulsão e secagem. É o sonho de todo usineiro, é o sonho de todo mundo que compra biomassa, bagaço, cavaco, maravilha, enfim. Né? Baixar a base úmida, aumentar o seu poder calorífico e, consequentemente, levar para dentro dessa fornalha um produto com um valor mais enriquecido. E, com isso, você ter um rendimento melhorado do seu processo como todo, em OEM, enfim. Né? Mas não é essa a história.
né? Ali trabalhamos praticamente 6 a 7 anos, fazendo investimentos pesados, pesquisa e desenvolvimento. Nessa época, ninguém falava de energia, para você ver, nós estamos falando de gestão de energia, estamos falando de eficiência energética, estamos falando de mitigação ambiental. Estudos, papers, quem pudesse ter feito isso antes, que pudesse dar uma referência. Então, nós tivemos que construir isso. E quando você constrói, a estrada ela é árdua. Então, a gente acertou, a gente errou. Não errou. Onde nós erramos? Nós erramos porque, para recuperar valor energético, não é o caminho. Né? Você usar onda eletromagnética para poder fazer secagem de biomassa, para fazer recuperação energética, não é o caminho. Mas a gente descobriu o processo de emulsão, através de ondas eletromagnéticas, catalisar a emulsão. Aí a gente entendeu que, para aplicar, para poder agregar valor ao produto e processos, né, é possível você catalisar o processo de secagem, através de onda eletromagnética, mas para agregar valor ao produto, não para agregar valor energético. Bom, nem tudo são flores. Nessa época, a gente tinha pessoas com a gente. Vocês estão vendo que o desafio é longo. Hoje nós estamos em 24. E nós estamos falando que nós iniciamos isso aí em meados de 2002, 2003. A jornada é longa, é desafiadora, envolve uma série de situações. E, dentro desse processo, pessoas vão ficando para o caminho. Spin-offs que saíram da gente, desse processo construtivo, acabaram tentando suas aventuras aí. E, de certa forma, hoje a gente vê, né, o próprio mercado diz por isso, que não é o caminho. Né? Secar para agregar valor energético não é o caminho. Secar para agregar o valor ao produto. Dito isso, a gente foi evoluindo dentro do processo, descobrimos o processo de emulsão e desenvolvemos. Aí nós tivemos uma oportunidade numa planta de uma empresa cítrica, um player do segmento da indústria cítrica, nos deu a oportunidade de colocar isso num secador de tambor rotativo de 30 mil libras, cuja base, a matriz energética é o óleo BPF 2A. Bom, tivemos sucesso. Como eu disse para vocês, a gente descobriu o processo de emulsão, aumentamos aqui o rendimento desse equipamento e, passado algum período que esse equipamento estava funcionando, a gente viu que tinha alguns problemas. Então, começou a condensar a água dentro do secador. O pessoal aí de processo de operações unitárias de secagem sabe muito bem o que é isso. Aumentou a taxa de evaporação e, no final da linha, lá existia um exaustor com soft starter. E a gente precisou mexer nesse processo, redesenhamos o processo, colocamos um inversor de frequência na saída, aumentou o sistema de exaustão. E, dentro desse processo, paralelo a isso, a gente descobriu o quê? Que a gente também estava catalisando a combustão. Não era foco. A gente estava olhando a parte de emulsão para secagem de biomassa para agregar valor ao produto. E aí fizemos mais alguns rearranjos, modificação, e, em suma, aumentamos em quase 18% o rendimento desse sistema, desse equipamento. Né? Eu vou ser um pouco mais conservador, vou falar 18%. E também vou ser um pouco mais conservador, nós economizamos aqui de 12% a 14% de combustível, com a onda eletromagnética, catalisando a combustão e também o processo de secagem. Então, o que eu quero dizer para vocês, o mesmo equipamento legado, esse equipamento é do fabricante Gumar, que é um fabricante americano, isso veio importado lá nos anos 80, né, porque a finalidade aqui era secar bagaço de laranja para poder fazer pellet, para poder fazer ração. Então, descobrimos uma série de oportunidades aqui. Economia de combustível, aumento de produtividade, shelf life do produto através de onda eletromagnética, o produto já sai esterilizado com shelf life. Enfim, seguindo. Aí, dado o sucesso dessa oportunidade, no mesmo player, ele convidou a gente. Pô, mas se funcionou na cadeia do hidrocarboneto, que é o combustível fóssil BPF, né, combustível de baixa fluidez, deve funcionar também para o bagaço, para a biomassa. Bom, estudando um pouco o princípio da combustão, sim. Né, Então, ele aceitou o desafio e propôs para a gente um desafio. Nós colocamos no primeiro equipamento uma CBC VU80 45 por 21 quilos. Bom, mas a gente, com muita técnica, né, que eu sou da área de tecnologia da automação, informação, enfim, e hoje aprendendo física, aprendendo química, entre outros desafios que a gente tem do dia a dia aí. A gente obtinha o volume reacional, mas não entendia por quê.
A gente via lá, quando ligava o nosso equipamento, 15, 20 minutos, 30 minutos depois, o nosso equipamento performando, abaixando a rotação da transportadora. É uma fábrica, né, com uma carga só, né, com uma fábrica de citros, a gente sabe, uma fábrica de alimentos, né, vamos dizer assim, a gente sabe que é um sistema muito mais balanceado do que um sistema de uma usina, que toca moendas, que toca outros processos. Então, a carga é um pouco mais linear. E deu a opção da gente ver aqui uma série de oportunidades, mas a gente não entendia por quê. Mas aqui ainda continuava o grande desafio de desenvolver o equipamento. Vocês imaginam aqui eu estou falando de uma fornalha a 1.200, 1.400 graus, e aqui o equipamento emitindo, a minha antena, o equipamento emitindo onda eletromagnética lá para dentro para catalisar esse processo. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, como que tudo isso acontece e os números. Então, esse foi o grande desafio, né? Então, entre MTBF, do equipamento, baixa confiabilidade, enfim. Mas o que nós fizemos? Nós comprovamos o conceito. Então, vocês ligavam aqui, essa transportadora estava na faixa de 56, 54 Hz. Quando ligava o equipamento, a partir de um dado período que o volume reagiu lá dentro, a questão da entropia, né? entrou em balanço, reagiu lá dentro, a gente via reduzir para 38, 42, a rotação da transportadora dos alimentadores. E estabilidade também. Né? Seguindo. E, recentemente, nós colocamos numa Z365, 65 toneladas por 24 quilos, onde, com um pouco mais de conhecimento, né, desenvolvimento, maturidade dentro do tema, profundidade, aí eu já não me senti mais o Pequeno Príncipe. Né? Quem está com aquela imagem, né, do Pequeno Príncipe, até comentei com alguns colegas aí, que é aquele que está na lua lá com uma florzinha só e ele sozinho. Nesse período aqui nós não éramos mais o Pequeno Príncipe. Por quê? Porque a partir do início dos anos 2010 já começou o pessoal a entender o que é onda eletromagnética. Por exemplo, aqui agora, por esse microfone para eu estar falando, é onda eletromagnética. Essa luz aqui iluminando é onda eletromagnética. Esse projetor é onda eletromagnética. Os nossos telefones celulares aqui são tudo onda eletromagnética. Enfim, depende do espectro, depende da potência. Foi aí que nós fomos enxergando. Né? E, dentro dessa profundidade, a gente foi aprofundando um pouco mais a parte de combustão através de onda eletromagnética, mas pouco material ainda se tem até hoje perto do que nós já fizemos, né? Que é colocar isso num equipamento industrial com grande volume, né? num GGQ para esse secador, numa caldeira, né? A biomassa. Isso aqui foi, entre esse ano aqui, o pessoal que deve se recordar aqui, que isso foi um ano de crise, não tinha biomassa. Né? Tinha, né, muita coisa bisada, trisada no mercado, podre. Né? Esse combustível aqui que queimava aqui, a base úmida na faixa de 56, 58, 62% de umidade. Bom, seguindo, então, a gente foi evoluindo, maturando dentro desse processo, e a gente desenvolveu a combustão eletromagnética, e dela nós demos o nome Tecnologia E3S System. Tinha que ser, claro, né? O que a tecnologia de onda eletromagnética faz? Ela está trabalhando nos fenômenos físico-químico. Nada mais que a gente trazer o nosso logo, para uma fórmula, para um símbolo químico. Né? Então, o E3S significa eficiência energética, economia e sustentabilidade. É isso que significa a tecnologia E3S System. Por que fala sistemas? Né? Vocês vão entender para frente por que a gente chama de sistemas. Né? Porque eu posso usar em todas as operações unitárias que há transferência de calor e massa. Seja para a combustão, seja no próprio secador, no reator, no destilador, enfim, em diversos equipamentos. Bom, dito isso, quais são as dores que nós resolvemos no mercado? Ele foi desenvolvido, né, para aplicação em caldeiras, a operação unitária a combustão, né? Caldeiras, geradores de gás quente, fornalhas. Né? E quais são as melhorias, os benefícios que ele propiciam? Economia de combustível, umidades, impurezas, altas umidades, blenders, impurezas minerais, vegetais, como o nosso colega acabou de apresentar aqui. Aquele resíduo a gente pode aproveitar, com a nossa tecnologia a gente pode aproveitar. A gente tem capacidade de queimar aquele resíduo com a onda eletromagnética. Eu vou levar, daqui a pouco vocês vão entender também qual que é o nível de disruptura. Então, aquele resíduo, né, que sai, a gente tem capacidade de queimar aqui isso com onda eletromagnética. Quando a gente fala de equipamentos legados, né, quando a gente fala de eficiência também de sistemas, o pessoal aí que está muito mais envolvido diretamente aí na parte de pesquisa, desenvolvimento e atuação nisso, o pessoal da Contro, pode endossar isso. Né? A eficiência no equipamento ela não é eficiência constante. Né?
Ela não tem uma eficiência constante. Então, ela pode variar com o tempo. Então, você tem que controlar esses parâmetros que você pode controlar para você poder manter eficiência constante. Dito isso, se você receber uma umidade com uma base úmida de 2% a mais, o que você precisa? Você precisa de oxidante. Você precisa de sistema de ventilação. Mas o quê? O equipamento ele foi projetado há 10, 15, 20, 25 anos atrás por um dado parâmetro de combustível. E o combustível hoje melhorou ou piorou dos últimos 15, 20 anos? Piorou. Me ajuda aí. Ele piorou. E sem falar da questão de piorar o combustível também, a questão da escassez. E sem falar da questão da escassez, a necessidade da gente ser mais eficaz, a necessidade da gente ser mais lucrativo, da porta para dentro, a necessidade da gente ser mais sustentável. A tecnologia ela vem para poder aliviar os nossos equipamentos, sistemas de ventilação e exaustão. Ar primário, exaustão, ar secundário, vocês vão ver na sequência aí. Áreas de grelha, de queima, se você recebe esse combustível mais úmido, aí se você vai ter que fazer um blend, será que aquele metro quadrado suporta aquela quantidade de combustível que você está colocando em virtude da base úmida? É uma dificuldade. Então, nosso equipamento também resolve essa dor. Pô, mas resolve tudo isso? Resolve. É só tomar uma dose só de E3S System. Bom, rendimento e redução das perdas. Vocês vão ver como que esse equipamento ele permite uma redução das perdas na ordem de 12%, 14%. Então, o mesmo equipamento ajustado na melhor performance possível, você pode colocar nosso equipamento que eu te garanto, se trabalhar dentro dos parâmetros que nós estamos falando, eu te garanto no mínimo aí, de redução de perda na faixa de 8% a 12%. E vou provar para vocês. Estabilidade na produção de vazão, temperatura e pressão do vapor. Com tudo lá dentro, do sistema digestivo da caldeira, vamos dizer assim, tudo em ordem, tudo estabilizado, queimando certinho, tudo mil maravilhas. O que você tem na saída do seu produto, que é o vapor? Ele estável, com a sua entalpia estável. Você tem mais rendimento nas operações unitárias que estão penduradas na frente. É isso que a tecnologia entrega também. E também a questão de mitigação ambiental, redução de cinzas. Vocês vão ver aqui que o porquê que reduz drasticamente entre 60% e 40% a cinza, porque tudo que entra lá dentro, que tem base carbônica e umidade, queima. Fica só as impurezas minerais, vai ficar só areia lá dentro. Consegue enxergar que um processo desse, o cara, muitas vezes ele tem que parar, quando eu falo o cara, perdão, o operador da caldeira, que é importantíssimo em todo esse processo, ele vai ter um equipamento com mais tempo disponível, que ele não precisa parar o equipamento para bater, grelha, para limpar, enfim, principalmente equipamentos mais velhos, equipamentos legados. E sem falar também na questão do escopo 3, das emissões, que envolve as responsabilidades, quem presta serviço, quem tem empresa presta serviço, ou é subcontratado de um subproduto que você precisa entregar para uma empresa. Hoje, nós vamos ser cobrados drasticamente sobre o escopo 3 das emissões. Então, ela ajuda bastante na ISO 50001 e na ISO 55001. A 50001 ela é a gestão de energias e a 55001 é a gestão de ativos. Bom, o que nós entregamos? Melhora no aproveitamento energético do combustível, megawatt por RPM, redução das perdas dos coeficientes, redução da velocidade dos gases, então isso já traz um ganho. Mexe nos 3 T's da combustão, turbulência, temperatura e queima, estabilidade na rotação dos dosadores, estabilidade na pressão da fornalha da caldeira. E eu não vou falar para vocês que acaba explosões, porque não sou eu que estou operando todo o tempo a caldeira. Até mesmo a gente está propondo tecnologia com inteligência artificial, para isso, para que no primeiro momento o cliente possa ver os parâmetros dele, ver parâmetros preditivos, curvas de operação e cruzar com o real. E no segundo momento a gente operar a caldeira para ele com inteligência artificial. Bom, redução da potência ativa dos acionamentos elétricos, sistemas de ventilação, exaustão e dosadores. É claro que ninguém vai falar para mim agora, mas eu tenho certeza que a hora que eu falar para vocês agora o quanto que a gente reduz do sistema, no mesmo equipamento, com o melhor ajuste possível, sem a tecnologia, quando aplicada a tecnologia, feita a medição dos gases, feito os ajustes, feita a curva de entropia, a parte de equilíbrio do sistema. Vamos falar, 6 horas depois, eu posso dizer para vocês que a gente reduz o sistema de ar primário na faixa de 55% e o sistema de exaustão na faixa de 60%. É disruptivo isso? Não? Estou falando a biomassa, lignocelulose, na ordem de 50% a 52%,
E o equipamento com ou sem a nossa tecnologia. Então, dá para vocês ver o que isso agrega em termos de eficiência. Quem é projetista, térmico, aí, processo, o que isso agrega em termos de eficiência. Bom, reduz os volumes de cinza, porque tudo que entrar lá dentro queima. Tudo que entrar lá dentro queima de base carbônica, vai queimar. Vai só sobrar mineral. Vai só sobrar mineral. O cara dorme, o operador da caldeira dorme. Porque depois vocês vão ver a quantidade de volume reacional que reduz. Se você tem um ativo, com um pouco mais estabilizado, eu estou falando, esses testes que nós fizemos foi caldeiras antigas, caldeira de 30 anos, caldeira de 55 anos, e mesmo assim apresentou todos esses resultados. Agora, você pega uma caldeira aí, filé, 85%, 86%, estabilizada, né, um combustível estável, coloca a nossa tecnologia, o cara dorme. Dorme. Bom, aumento da vida útil dos equipamentos que compõem a caldeira, reduções dos custos com OEM, operação. Eu posso dizer para vocês aqui dos testemunhos que a gente viu do nosso end-user, das últimas aplicações. Comparando a nossa caldeira com as caldeiras que estavam do lado, após o nosso equipamento, olha que não operou a safra toda, hein? Operou praticamente 60% aí da safra. Né? O cliente ele não precisou mexer no feixe de pré-ar dele. Contrapartida, quando ele fez no mesmo período das outras caldeiras, ele precisou trocar das outras caldeiras. Foi fazer uma análise do sistema de exaustão. Não precisou trocar o rotor do sistema de exaustão. Estava novinho, novo. Então, podia rodar mais uma safra inteira. E você sabe qual que é o período de MTBF desse equipamento? 4 meses. Bom, vocês já sabem o porquê. O nosso colega Pouco aqui da Recimac aqui já pode dizer para a gente aí o tamanho do desafio que a gente tem com a qualidade dos combustíveis, o que eles causam dentro do processo de troca térmica dentro da fornalha. Sem falar os arrastes, né? Tudo que tem de troca lá dentro, vocês vão ver onde que estão os ganhos dessas Pô, Marco, como que você fala para mim que você está aumentando em 10%, 12% a entalpia do vapor? De onde que vem esse save? Vou mostrar para vocês agora. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que, aplicando onda eletromagnética no espectro de 2,45 GHz, dentro da câmara de combustão de caldeiras, fornalhas, geradores de gás quente, a gente catalisa o processo de combustão. A gente muda a curva de oxidação. A gente muda a curva de oxirredução. Foi isso que nós descobrimos. Em outras palavras, a aplicação da técnica melhora o aproveitamento energético dos combustíveis, que no estado da arte, parte desse potencial energético não são aproveitados, saindo junto com os gases de combustão e não queimados. Bom, o que eu quero dizer para vocês, que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é intencional. Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui é intencional. Quando eu disse para vocês, o rendimento da caldeira, ele é constante? É constante, Cristiano? Não é constante. Cristiano, o rendimento da caldeira não é constante. Por quê? Uma hora vem um contaminante, outra hora vem uma base úmida, outra hora vem um blend, a disponibilidade de combustível, enfim. Então, isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. E, através da aplicação da nossa tecnologia, a gente vai conseguir reduzir esse volume reacional. E, com isso, esse desvio de rendimento, esse desvio de combustível, esse desvio da qualidade de combustível, ele é absorvido dentro da fornalha da caldeira. E o que acontece? Esses não queimados não vão existir mais. Viram cinza, praticamente cinza. Né? E você tendo essa estabilidade, o que eu estou trazendo para o ganho do processo? Estou trazendo melhor troca, estou trazendo melhor aproveitamento. Então, assim, o que não era aproveitado, e eu precisava de um outro agente, que é o oxidante, que é o sistema de exaustão e ventilação, se eu não tenho, aquilo para mim se torna vamos usar a palavra, trágico, né? Porque em algum momento isso tem um fundamento de caldeira, tem um fundamento de processo. E pior ainda, quando aquilo fica acumulado, daqui a pouco, bum, dentro da fornalha da caldeira. Ou isso não acontece? Não, isso acontece só na Argentina, só no Uruguai, aqui no Brasil não acontece. Não, isso não acontece. Bom, o que é o E3S System? O que é o E3S? É um equipamento a ser instalado nas caldeiras, fornalhas, geradores de gás quente, através do conceito drop-in. O que é o conceito drop-in? Eu tenho um equipamento, eu tenho uma caldeira, tenho um secador, tenho um reator, tenho um destilador, entre outros equipamentos de transferência autoclave, enfim, tudo que envolve transferência de calor e massa. A partir desse momento, o equipamento está performando, eu pego e instalo o meu equipamento, a partir daí, ele vai performar melhor.
Então, esse é o conceito drop-in. Vai aumentar a sua... Vamos fazer um trocadilho aqui, né? Vai aumentar a sua performance e segurança. Onde está escrito isso? Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo. Vai aumentar a sua performance, segurança e rendimento. O que nós fazemos? Nós aproveitamos a fase de gaseificação dos combustíveis submetidos à tecnologia 3S System, gerando o quê? Gás de síntese. Nada mais é que plasma térmico. Melhorando e modificando o ambiente dentro da câmara de combustão, resultando em oportunidades. Isso que a gente tem grande desafio hoje. No final aqui, que eu vou apresentar para vocês os resultados, vou mostrar para vocês uma análise, né, que a gente mediu através dos indicadores, KPIs, que foram convensados. Você chega lá, liga o equipamento, aí faz um ajuste. Daí 2 horas você vai e faz outro ajuste. E depois você vira as costas, vai para casa, o cara tem outras obrigações, tem outras missões dentro da companhia, dentro da empresa, e o cara esquece lá de fazer o ajuste. O que vai acontecer? O equipamento não vai entregar todo aquele potencial, porque é onda eletromagnética, é energia que eu estou jogando ali dentro, mas ele está gerando um excesso de ar, mas só que não está fazendo ajuste. Então ele vai ficar estável. Né? Na questão da entropia, né? Ele vai gerar uma instabilidade dentro do processo, mas depois ele vai entrar em equilíbrio. E se você não, ele está mostrando para mim, eu estou gerando excesso de ar. Posso tirar? O cara não tira. É onde a gente está desenvolvendo aí oportunidade para contra. Viu? Nós estamos desenvolvendo aí um sistema com malha fechada, com analisadores de gases, né, para poder realimentar nosso processo, porque a gente aprendeu que não podemos deixar na mão do end user. Ele não vai fazer. Infelizmente, ele não vai fazer. Cara, pode dar o ganho que for. Pode ser a coisa mágica, como que eu vou mostrar para vocês, mas não é mágica. É física e química. E tecnologia. Bom, você deve estar falando, isso aí deve ser um bicho de 7 cabeças. Eu vou pôr esse negócio na minha caldeira, não. No meu secador, no meu reator, no meu destilador, vou pôr isso aí, não. Mas vamos lá. São realizadas aberturas simples na parede da fornalha da caldeira, seja ela paredes aletadas, ou seja elas refratárias, né, na região de queima, como se fossem portas de inspeção. Vocês já fazem isso hoje. Né, seja para olhar as grelhas ali, vocês já fazem isso hoje. Né, instalados conjuntos módulos emissores E3S System, né, que são dimensionados conforme a faixa de potência térmica de cada equipamento fornalha. Né, os módulos ficam em contato com a face da fornalha da caldeira. Então, ali eu faceio a parede da fornalha da caldeira com a minha antena. E ali a gente desenvolveu os equipamentos transparentes e isoladores térmicos, a onda eletromagnética. Por quê? Porque eu tenho que ser transparente a onda eletromagnética para eu ter eficiência, né, na conversão de energia elétrica em onda eletromagnética. E também eu tenho que fazer o sistema de arrefecimento, a separação, a isolação térmica. Então, nós desenvolvemos esses sistemas. Claro que tudo pode ser melhorado. Então, o equipamento ele é composto por 3 partes, que é o que a gente chama de PCA, painel de controle e automação, que hoje a gente está entendendo que a gente não pode vender ele sem um sistema integrado de análise de gases, porque o cara não vai fazer, por mais que você possa modelar. Você vai fazer análise alimentar do combustível, você vai conhecer a base úmida, você vai conhecer a parte do processo, e a gente consegue modelar a combustão. E consegue projetar isso, rodar modelos disso e falar para ele, você precisa de tanto de excesso de ar nesse momento, com a tecnologia você vai precisar de tantos menos, mas se a gente não tiver um sistema de malha fechada controlando isso, dizendo para mim aonde que eu tenho que ir, né, se deixar na mão do end user, ele não vai fazer. Não vai. Então, o nosso equipamento não sai hoje sem analisador de gás. Oportunidade para contra. Opcional, né? Analisador de umidade, né? Para que a gente... você faz uma análise alimentar, você não vai ficar fazendo análise alimentar de combustível uma vez por mês. Não, você não faz. Você faz a cada 3 meses, 4 meses, você faz uma análise alimentar do combustível, você coloca lá a composição alimentar dele, e através da base úmida a gente consegue modelar isso e saber, né? E apontar para onde que ele tem que ir. Dentro daquele modelo, o quanto que ele vai gerar de save de economia. E acompanhar o quanto que ele tem de desvio. É isso que a nossa tecnologia faz, né? Isso que é a proposta da nossa tecnologia. Por isso, a questão do prêmio que nós desenvolvemos, que nós fomos conhecidos com a indústria 4.0. O módulo gerador, né, ele fica acondicionado. Tem o PCA, aí tem o módulo gerador, vocês vão ver a foto dele na sequência, e tem o módulo emissor, né, que nada mais é que a nossa fonte para poder gerar energia para a nossa antena. Que é aquilo que eu disse, nós estamos convertendo energia elétrica em onda eletromagnética. Bom, numa parede aletada da caldeira, como que é construído isso aí?
É feito um desvio, você faz simplesmente um desvio dos tubos para dentro. Nesse caso, isso aqui é a de 65, 70 toneladas. Nós fizemos um desvio simples de 2 tubos para dentro, faz a parte do refratário, a massa refratária, faz a proteção interna aqui. Isso aqui nós aprendemos bastante, né, porque nós tivemos alguns desvios no começo, mas faz parte, né, um POC para isso mesmo. Né? E, então, aqui você faz esse desvio. E aqui do lado você vê essa imagem do centro, né? Essa imagem do centro, você vê o nosso módulo emissor na transversal da parede, em contato direto com a face da fornalha da caldeira, emitindo ondas eletromagnéticas lá para dentro. E aqui você pode ver a caldeira de frente, o lado esquerdo e o lado direito. Como que é isso fisicamente? É esse cara aqui, ó. O PCA. Hoje diminuiu bastante o PCA, tá? Não é mais desse tamanho, diminuiu bastante, porque os nossos módulos de potência, nossas fontes, módulo de potência, ele saiu daqui de dentro e foi para cá. E aqui não preciso mais de 2 módulos geradores. Então, eu preciso de um módulo gerador só para duas antenas, tá? Para 2 módulos de antenas. Então, vocês veem que é simples a instalação. Bom, isso aqui tem que ser um black box. Isso aqui tem que ser um black box, porque esse ambiente aqui é extremamente agressivo: pó, umidade, temperatura, vibração e operação. Ninguém cuida. Então, isso aqui tem que ser um black box, tem que ser um tanque de guerra, né? Tanto o módulo gerador quanto o módulo emissor. E se o cara vai falar, está lá, está escrito, está no manual, você precisa passar lá, dar uma olhada. Não, a gente teve que aprender, que a gente tem que colocar o medidor de umidade do óleo aqui, enfim, uma série de situações que a gente aprendeu. No refratário, é mais simples ainda. Para geradores de gás quente, para caldeiras parede refratária. Essa aqui é uma CBC, essa aqui é a CBC que nós colocamos, né? Rapaz, você quer ver essa caldeira operando com a tecnologia. Eu deveria ter trago esse número aqui, mas dentro do processo da indústria cítrica, eles chamam de fábrica 2. Né? O que é a fábrica 2? É a fábrica que processa o resíduo, né? Que processa a casca e o bagaço da laranja. Então, chamam de fábrica 2. Lá eles têm todo um processo, tudo individual, e esse processo individual tem os secadores, tem os sistemas que demandam uma alta carga de energia. Então, geralmente, para essa fábrica 2, eles têm um sistema de cogeração interno. Então, eles têm um gerador interno que gera energia, né, através da própria caldeira. E a gente teve lá o retorno desse cliente, que quando a tecnologia estava operando, pela estabilidade, pela entalpia, pela estabilidade da vazão, pressão do vapor, aumentou em 3,5% a geração de energia do gerador dele, pela estabilidade. Agora, você imagina isso operando nos sistemas aí, né? Gente, estou falando de, não é 1%, não é 0,5%, não, estou falando de 3,5%, 4%. Isso paga a conta. Bom, Boa, Marco, bacana tudo isso, você está falando, mas cadê os resultados? Como que isso acontece? Então, eu vou trazer para vocês aqui. Eu posso dizer isso para vocês porque hoje, como eu disse para vocês, eu não estou mais sozinho nesse desafio. Eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho staffs extremamente titulados, né? Entre eles o professor João Andrade de Carvalho Júnior, que está hoje já, se eu não me engano, já está pelo 4º ano consecutivo. Ele foi eleito entre os 2% pesquisadores mais influentes do mundo. E por minha sorte, ele teve empatia pela gente, e hoje ele é das pessoas que me apoia, e uma das especialidades deles é combustão e flammabilidade. Quando eu mostrei esses números para ele aqui, a gente chama isso de números impossíveis. Bom, isso aqui é o normal, né? Isso aqui é o que nós temos no mercado hoje, né? Isso aqui é de uma caldeira de 65 toneladas por 24 quilos, combustível bagaço de cana. Então, esses ajustes, só para deixar claro, né, esses ajustes foram feitos pela empresa terceirizada, que é responsável pela curva de combustão. Então, tanto o ajuste que ele fez sem a tecnologia, com a tecnologia. Então, só para trazer para vocês aqui, esse é o número de mercado, né? Essa caldeira está operando relativamente bem, com 6,3% de O2, 42% de excesso de ar e um rendimento global na ordem de 85%, 50%. Gente, isso aqui é o que tem no mercado. Tem caldeira nova que sai assim. Correto? 85, 86, né? Porque os grandes desafios de combustível, disponibilidade, operação, enfim. Mas esses são os números que a gente tem no mercado hoje. Quando nós aplicamos a tecnologia E3S System, ela permite trazer para a gente números extremamente disruptivos. Aqui nós estamos falando de um sistema operando com
2,5%, na média 2,8% de O2, excesso de ar na casa de 15%, e o rendimento global da caldeira subiu para 86%, quase 87%. Gente, isso aqui paga conta. Isso aqui paga muita conta. Aqui eu estou falando para vocês que eu reduzi. Agora vamos começar a fechar. Tudo aquilo que eu falei no começo, como eu disse para vocês que eu sou intencional, né? Vamos começar a fechar. Quando eu disse para vocês que reduzi em 55% o ar primário, está aqui, ó, está aqui a prova, ao excesso de ar. Ao resultado do O2 e ao rendimento da caldeira. Para onde vai? É simples chegar a equipamentos. Olha que esse equipamento ele tinha uma série de dificuldades, né? Foi um período já feito um teste no segundo semestre, teste de estresse no segundo semestre. O equipamento já tinha algumas, mas foi a mesma condição sem, foi feita a mesma condição com. Então isso aqui paga a conta. Então isso aqui, quando olhando assim, a gente fala que imagem fala mais que 1000 palavras, né? Olhando assim, a gente começa agora a enxergar aonde isso vai afetar. Consegue enxergar que aqui há uma redução do excesso de ar, e essa redução do excesso de ar, ela me permite fazer ajuste dentro da fornalha da caldeira, e esses ajustes me permitem chegar a números disruptivos como esse aqui. Aqui nós não chegamos a menos, a gente chegou a estressar, a gente chegou a algum ponto lá a baixar mais que 12%. E mesmo assim o equipamento demonstrava para mim, ó, eu ajustava lá em 12%, e o O2 na faixa de 2 e pouquinho, daqui a pouco o O2 já subia. Aí já, o excesso de ar também já subia, 18%. Quer dizer o quê? Eu posso tirar mais ar primário ainda. Mas só que chega um ponto, que foi nesse caso aqui, que começou a não ter mais pressão no grelhado. É uma grelha basculante, começou a não ter mais pressão no grelhado e ela começou a não borbulhar mais. Aí você vai perdendo a eficiência, ele começa a acumular. Mesmo acumulando, né, a gente poderia chegar. Então eu estou falando para vocês que um equipamento desse, de 55 anos, a gente pode trazer ele para trabalhar num perfil de leito fluidizado. Ou não? Sim ou não? Sim. Isso vai abrir uma série de oportunidades. Porque quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando de um combustível, né, uma composição, um combustível, numa faixa. Mas aqui você pode fazer blends. Né, você pode fazer blends. Se você tem um equipamento mais eficiente, com sistema de ar primário, com sistemas de ar secundário, que você possa queimar seu O2, com sistema de exaustão equilibrado, você faz o que você quer com esse equipamento, em termos de rendimento. Bom, os resultados obtidos, né? Então, nós estamos falando que nós pegamos essa caldeira, aplicando a nossa tecnologia, fazendo ajuste. Nós tivemos um save aí de oportunidade de rendimento maior que 3,5%. Gente, eu sei que tem negócios que foram fechados, bons negócios que foram fechados, porque sistemas térmicos apresentaram eficiência de 1% a mais que o competidor. 1% a mais que o competidor. Olha que nesse caso aqui, eu estou falando de um equipamento legado. Agora, você imagina se eu pegar um equipamento novo, equilibrado, a gente pode chegar a 5% de rendimento, trabalhando com perfil, com parceria, com engenharia. Isso eu estou falando com os fabricantes, tá? Diretamente com os fabricantes. Bom, vocês enxergaram também. O que a tecnologia permite? Permite disponibilizar a área de grelha. Permite disponibilizar a área de troca. Permite reduzir o tamanho do equipamento e produzir a mesma energia, a mesma vazão, pressão de vapor. Então, eu estou falando aqui que a gente... Não estou falando que é o que vai acontecer, tá? Porque a tecnologia tem alguns graus aí de maturidade, alguns desafios que a gente precisa superar juntos, né, de confiança de mercado, enfim, né? Consolidar isso no mercado de fato. Mas nós estamos falando de pegar uma caldeira hoje e reduzir o tamanho dela na faixa de 30%, 35%, 40%. Gente, é possível. A termodinâmica me disponibiliza isso. A física está me permitindo isso. Está demonstrando isso. Bom, agora só para trazer algumas informações sobre a eficiência, né, do sistema.
Então, esse aqui é um dos indicadores KPIs que foi feito com o I100. Então, aqui é a entalpia do vapor. Então, aqui você pode observar aqui em azul com a tecnologia, os pontos que foram medidos com a tecnologia, nas mesmas condições, os pontos sem a tecnologia, e o cinza, a média é 100. Né? Aqui é sem a tecnologia, a média, né, da entalpia, e a média com entalpia. Então, eu estou falando aqui que nós estamos melhorando tudo aquilo que nós conversamos no começo. Para que serve uma caldeira? Para que serve uma fornalha? Para que serve? Para você colocar combustível lá dentro, você fazer o processo de oxirredução desse processo e fazer o melhor aproveitamento possível do poder calorífico que está naquele combustível e transferir para o vapor. Correto? Então, agora eu estou mostrando para vocês. Então, esses números aqui foram, essas tabelas, os números, os dados, tudo foram passado para diversas pessoas para poder validar, inclusive o Ricardo também. Inclusive, ele esteve presente lá, viu a caldeira, viu o equipamento. Bom, mais alguns indicadores. Relação de tonelada de vapor, opa, aqui faltou, pela média da rotação dos dosadores. Né? Então, se pegar qualquer literatura aí de especialista da área de térmica, né, vocês vão encontrar essa fórmula. Outro indicador, né, o quilo de vapor por quilo de bio. Né? Então, isso aqui são formas clássicas aí do processo. E esses cálculos são cálculos dinâmicos. Tá? Isso foi feito cálculo dinâmico. A gente recebia o reporte, né, e, através do sistema lá que nós colocamos para rodar, ele fazia esse cálculo dinâmico. Então, a média que nós temos de resultados são isso aqui. Tonelada hora de vapor pela média da rotação dos dosadores. Quando o equipamento foi feito, foi lá, fez uma medição, fez um ajuste no equipamento, aí o cara voltou daí 2 horas, 3 horas e fez um outro ajuste. Aí a gente, na média ele gerou 4,5% de saving. E aqui eu já estou trazendo de saving de tonelada de vapor pela média da rotação dos combustíveis. Então, eu estou falando que eu economizei, nessa condição aqui, 4% de combustível. E quando nós demos atenção, fizemos o ajuste que tem que fazer, acompanhou as análises de gases, a cada 1h30 lá fazendo análise de gases, aí faz a modificação. Claro que uma caldeira dessa ela não vai responder, uma fornalha dessa não responde em menos de 40 minutos, 50 minutos. Então, daí a gente, 1h30 depois, fazia os ajustes. Então, no mínimo, aqui foi umas 6, 7 horas de acompanhamento, ele apresentou um save de 12%. Quilo de vapor por quilo de bio, 2,7%, quase 3%. Energia transferida para o vapor, 12,5%. Gente, isso aqui nós estamos olhando cegamente, olhando por equipamento. Fecha o volume de controle. Fecha o volume de controle. Nós estamos olhando só para a caldeira. Só para a caldeira. Fala para o meu cliente que eu vou entregar para ele um vapor com 12,5% com mais energia. E consumindo a mesma coisa. Ele vai ficar feliz ou não? Com a estabilidade da vazão, pressão de vapor. Bom, agora vamos falar sobre a tecnologia. Né? Vamos falar como que isso acontece. Eu falei para vocês sobre o resultado, agora vamos falar como que isso de fato acontece na prática. Né? As regras da combustão são simples. Né? Ar em demasia, você desperdiça calor, você resfria a fornalha, baixo rendimento. Ar insuficiente, você desperdiça combustível. Né? A combustão ela tem que acontecer com baixo excesso de ar. E CO2 também. Né? Bom, aqui eu trouxe só um exemplo para mostrar para vocês os resultados que a gente pode obter e as analogias, para que se possa enxergar isso. Possa enxergar isso de fato. Então, vamos lá. Na prática, né, nós sabemos que não é possível queimar estequiometricamente, né, o cálculo do volume da área por bagaço seco. Dessa forma, quando a umidade está presente em todos os componentes do combustível, são reduzidos até, inclusive, o PCI do combustível. Né? Então, aqui uma formulazinha rapidinho. Isso aqui foi uma autorização do mestre Wagner Branco, que também é um parceiro nosso, aí, um dos mestres também, dos maiores especialistas que eu conheço hoje de combustão, também clássica. Quando eu falo combustão clássica, é a combustão como a gente conhece hoje, combustível comburente. Hoje nós temos onda eletromagnética. Então, ele é um dos grandes mestres, ele me autorizou a trazer esse slide, que esse slide é uma das apresentações dele. Então, nada mais é que isso aqui. Isso aqui é uma realidade hoje nossa. Nós temos, para bagaço de cana-de-açúcar, 50% de umidade. Esse é o coeficiente que é utilizado, né, pela massa seca, né, quilo de ar por quilo de biomassa seca. Coeficiente utilizado, 5,53. 50% de umidade, ele vai precisar na faixa de 2,9, 2,3 quilo de ar por quilo de bagaço. Bate esses números? Quem está no dia a dia aí? Bate esses números? Sim, vamos lá, me ajuda aí. Bagaço de cana, aumentou a umidade, 2, 3%. O que eu vou precisar? De oxidante.
Concorda? Variou a umidade, tem que variar o oxidante, variar o comburente. Então, com a tecnologia 3S System Combustion Catalyst, é como se o combustível estivesse entrando na caldeira, na entrada da caldeira, no alimentador da caldeira, com 30% de umidade. Isso eu estou sendo conservador, tá? Eu estou dizendo para mim que eu estou reduzindo meu ar primário na faixa de 40%, meus sistemas de ventilação na faixa de 40%. Então, isso aqui é o sonho. Isso aqui é o sonho para todo consumidor, para todo end user. Bom, sendo bem breve aí, explicar o estado da técnica. Vou até colocar o próximo slide. Hoje, qual que está sendo a dificuldade hoje? Né? A gente tem praticamente quatro processos aqui, né? Que é a parte endotérmica, né? Que é a parte de calor sensível, que ela rouba o calor do meio. Né? Se entrar mais umidade, eu vou precisar de mais calor do meio. E se eu precisar de mais calor do meio, consequentemente, eu vou consumir mais combustível. Porque, consequentemente, a fábrica não vai entender isso e falar, não, peraí, então vamos aliviar. Já que eu estou com combustível ruim, vou aliviar minha carga. Não é isso que acontece. Aí o operador faz o quê? Pé lá embaixo. Porque ele está sendo pressionado, ele precisa. Daqui a pouco, senão o cara da fábrica puxa a orelha dele. Bom, enfim. Então, secagem, a parte de calor sensível, a parte de volatilização, que é a parte da emulsão, e a parte de pirólise, e aqui começa a interessar para a gente, que é a parte exotérmica, né, a parte de geração de energia. Né? Ele queima, né, gera energia, e depois ele gera o resíduo. Então, se eu mudar a velocidade disso, na mesma condição, se eu colocar mais água, né, ou se tiver menos água, concorda que ele vai mudar a velocidade dessa operação? É isso que acontece. Bom, olhando isso, a gente tem essas etapas aqui, né, que nessa entrada a molécula está grande, numa entrada intermediária as moléculas estão menores, começa a fragmentação, e aqui são as moléculas pequenas. Hoje nós podemos dizer que 15% a 20% do PCI do combustível, eu vou ser conservador, tá? Eu acredito que tem situações que é mais. Né? É consumido nessa etapa do endotérmico, nessa etapa de aquecimento do campo eletromagnético. Perdão, da parte de aquecimento da parte de biomassa. E a partir daí que ele começa a sair da parte líquida para a vaporização. Aí ele pega a parte do calor sensível, depois ele pega a parte do calor latente e depois ele vai para a parte de vaporização. O campo eletromagnético ele assiste todo esse processo. Não tem como eu ser seletivo. Não tem como eu ser seletivo. Ele vai atuar em toda a área do processo, principalmente aqui na volatização dos gases. Que aqui eu vou ionizar esses gases. Eu vou dar velocidade para esses gases. Eu vou dar oxidação, eu vou dar energia para esses gases. E eu fazendo isso através da onda eletromagnética, o que ele vai me permitir? Tirar excesso de ar. Tirar ar no primário. O que acontece aí na sequência? Acontece o calor da caldeira. Então, aqui só para a gente poder ilustrar isso, né, que isso aqui é lá do 2º grau, né, só para a gente poder ilustrar, a entalpia, né, maior que zero, o processo endotérmico. Né, então, isso acontece da parte sólido para o líquido e da parte de vaporização. Né. O que está acontecendo nesse processo aqui lá dentro? Né, o que interessa para a gente? Essa parte da entalpia, essa parte da desordem, essa parte da entropia. É isso aqui que interessa para a gente, aumentar essa entropia, aumentar esse processo aqui, aumentar essa desordem. E quando eu coloco onda eletromagnética vibrando a 2,45 GHz, o que vai acontecer com as moléculas que estão lá dentro, com os átomos que estão lá dentro, com os elétrons, com os íons que estão lá dentro, vão acoplar junto com a fonte geradora. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que todo esse processo de oxirredução seja modificado. Essa curva de oxidação, de oxirredução, ela seja modificada. E, com isso, também, o resultado da combustão, tudo é modificado. Eu não mostrei para vocês lá, mas naquele processo ali, o NOx estava na faixa bem ajustada, estava na faixa de 100, 110, e o NOx da nossa caldeira estava na faixa de 9. Sim, são números disruptivos, são números extremamente atrativos, que demonstram o resultado da técnica. Bom, e com isso, o que acontece? Você mexe na velocidade, tudo fica mais fácil lá dentro. A energia de ativação, para você poder romper essas moléculas, né, para poder... Vamos trazer um exercício aqui, só para a gente poder mentalizar isso juntos. Coloca o bracinho, vamos falar, o bracinho assim, e vem outro coleguinha e junta um do lado, outro do outro. Nada mais é que a molécula d'água. 2 hidrogênios e um oxigênio.
Aí vem um coleguinha do lado e põe a mão no bracinho do outro e coloca e do outro lado também tem 3 coleguinhas com o bracinho bem fortinho, bem juntinho. E ali sucessivamente. Aí, claro que vai ter, entre uma ligação de uma molécula e outra, né, vai ter um coleguinha mais forte e vai ter um coleguinha mais fraco. Aí, se eu chegar com uma determinada energia e bater no coleguinha mais forte, que está segurando uma molécula com a outra, o que vai acontecer? Não vai romper. Agora, se eu aumentar essa velocidade e se bater no coleguinha do lado, também pode ser que não. E se eu aumentar essa média da energia cinética, um começar a bater com o outro ali, o cara chegar e dar no meio com força, eu vou romper até as pontes de hidrogênio fraca e forte. Ficou lúdico? Ficou claro? E eu vibrando com mais frequência. Antes eu estava vibrando o quê? Com 100, vamos falar, 100 colisões por segundo. A partir da onda eletromagnética eu passo a vibrar 1000 colisões por segundo com a mesma molécula. Entende de onde vem o save? Entende de onde vem a oportunidade de tirar o oxidante, de aumentar a temperatura na fornalha da caldeira? E sem falar que esse processo, ele não está olhando só a base, o H2O, o dipolo água. Ele está olhando todas as outras moléculas que acoplam com eletromagnetismo. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Uma desassociação de outros compostos, inclusive os alcatrões. Com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo reduzir minha curva de deposição dentro da fornalha da caldeira e dos componentes internos. Com isso, eu consigo o quê? Aumentar o rendimento da caldeira. A redução das perdas e o rendimento da caldeira. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu ia falar lá atrás eu sou intencional? Estou começando a fechar. Começando a fechar as ideias. Bom, então nada mais é que isso aqui. A caldeira, uma representação gráfica, lúdica. Caldeira, água, combustível e comburente. E eu preciso do que aqui? Eu preciso do ignitor. Tem um colega nosso aí que tem um acendedor automático da caldeira. Está aí o Moacir? Aí, meu amigo, aí, ó. Aí eu tenho o Moacir, mais uma oportunidade junto também. Tem o Moacir, faz o acendimento da fornalha da caldeira, pegou fogo, o que começa? Os gases e as cinzas. O que eu vou ter ali? Consequentemente, as perdas. Quando eu aplico o E3S System, Sistemas de Eficiência Energética, Economia e Sustentabilidade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um melhor aproveitamento do meu combustível. Aí eu fiz uma análise dos gases, na saída aqui, fiz uma análise dos gases, fiz o ajuste, mostrou para mim que eu estou com excesso de O2, estou com excesso de ar, reduz comburente. Reduziu o comburente, o que vai acontecer com o meu ar primário? No pré-ar, vai melhorar a sua troca. Melhorar a sua troca, o que vai acontecer? Reduzir combustível. Vai reduzir os gases. Reduzindo os gases, melhora a troca por redução dos ventos. Reduz cinza. Reduz as perdas. Com isso, eu melhoro a minha relação de produção de vapor. Começo a fechar com aqueles números que eu apresentei para vocês lá. Bom, aqui só para... Aqui a sequência, né? Depois vocês vão poder receber essa apresentação. Então, eu coloquei mais esse slide para mostrar a sequência, né? Como que ele funciona, né? Como que ele deve funcionar. Aí, se o Cristiano for um pouco ligeiro, já me pega agora que eu descer a escada aqui, vamos fechar uma parceria. Bom, então é isso aqui que são os números que eu quero mostrar para vocês aí, em termos de perfil de modificação. O que é combustão eletromagnética sem a nossa tecnologia? O que é combustão clássica? Então, o excesso de ar para esse mesmo equipamento, né, com bagaço de cana, com as mesmas condições, o excesso de ar eu tenho condição de reduzir ele praticamente 3 vezes. Né, o CO menor que 300 ppm. O CO2 na faixa de 15% a 12%. O NOx, olha lá, como eu disse para vocês, menor que 10%. Aí eu pego a calculadora do nosso colega da Bermo lá e vou começar a calcular o CO2, a economia de CO2. Vamos transformar isso em crédito de carbono. E você quer saber mais? Qual que é a diferença? A nossa tecnologia ela tem um conceito de adicionalidade das emissões. Porque eu atingo isso aqui sem a tecnologia? Perdão. Eu atingo esses números sem a tecnologia? Não. Então, quem faz o investimento numa tecnologia de ponta, que não é uma tecnologia de prateleira, você tem, no escopo 3, lá, você tem a adicionalidade das emissões. Então, ao invés de você mitigar 1 tonelada, você é multiplicado por coeficiente. Aí tem as associações, a Verra, um monte de associações que pode calcular isso. Mas dizendo para vocês que isso aqui também paga a conta. Bom, isso aqui é um pouco
polêmico, mas quem tem um pouco de base de conhecimento de física, de química, vai entender o que eu estou dizendo. Lá atrás, quando eu disse para vocês, eu me senti o pequeno príncipe lá no planeta sozinho, que ninguém conversava comigo, e enfim, né, só tinha a plantinha que eu ficava conversando. Hoje não, né? Hoje a gente já tem muita gente estudando isso, inclusive a parte de jatos, parte de combustão iônica, inclusive envolvendo a mesma técnica que nós estamos fazendo. Quer dizer, o pessoal começou agora, a gente começou em 2002, 2001. Né? Então a gente já vinha falando, mas a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Né? A gente, por experiência, por necessidade, por mercado, né? A gente foi crescendo. Eu tenho que ser humilde. Né? Eu tenho que ser humilde e dizer para vocês, isso aqui foi uma descoberta. Né? Então, recentemente, em fevereiro de 23, foi publicado um artigo que uma universidade americana, se eu não me engano, na Carolina do Sul, se eu não me engano, eu conversei com o principal pesquisador, o autor dessa pesquisa, e ele falou, não, Marcos, isso aqui eu fiz a nível de laboratório. O que vocês fizeram, vocês foram além, vocês foram a nível industrial, equipamento industrial, de alto volume. O que eu fiz aqui foi com volume controlado. Né? A gente nem imaginava que podia ser isso. Né? Então, para dizer o tamanho da nossa disruptura. O que esse estudo, o que esse artigo está propondo? Não é modificação, porque pela lei de Lavoisier, né, a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Então, quer dizer, a energia está lá, o potencial energético está lá. O que acontece na combustão clássica? Existe uma média da energia cinética, que isso acontece a nível molecular e a nível atômico, mas só que ela não tem energia suficiente para poder fazer o rompimento dessas pontes de hidrogênio, esse rompimento, esses eletrovolts, para poder entrar na camada de elétrico, camada eletrônica, e fazer esses elétrons pular, esses spin pular, né, e gerar esses íons e gerar essa energia de atrito. O que o trabalho deles propõe? Propõe que, no processo de oxidação, no processo de combustão, você adicionando plasma, né, eles modelaram esse cara aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui, ó, eles modelaram o plasma. Né? Eles fizeram esse modelo aqui. Ali existe um potencial energético que não entrava na conta antes, que agora entra, que pode ajudar a explicar a nossa técnica, onde a gente consegue pegar o mesmo equipamento legado, que nas suas melhores condições possíveis, vamos falar, vai operar na faixa de 35% de excesso de ar, O2 na faixa de 5%, 4,5%, 5%, levar esse equipamento para a faixa de 2% e reduzir em 3 vezes o excesso de ar. É possível isso hoje, no estado da técnica atual? Posso escolher uma caldeira e falar, nós vamos reduzir em 3 vezes o excesso de ar desse equipamento? Você chegar para o teu cliente hoje e falar que vai fazer isso, o que ele fala para você? Você é mentiroso. Não, mas eu vou usar técnica, eu vou usar ciência e vou usar tecnologia para poder fazer isso. Bom, então o que nós descobrimos também? Né? Que na aplicação de ondas eletromagnéticas, na operação unitária combustão, podemos estar contribuindo para a atualização da primeira lei da termodinâmica. Gente, estou falando de uma empresa tupiniquim do Brasil, uma startup com um grande desafio, com uma grande proposta, poder contribuir com um fenômeno dessa magnitude, com os 2 pés no chão. Podemos. Né? Falta pouco para a gente poder consolidar esse conceito. Bom, esse material vai para vocês, os links estão aqui, isso foi publicado na Sociedade Americana de Física, e foi publicado em outros órgãos extremamente especializados, e vai hoje em contrapartida com outros inúmeros trabalhos. Se vocês quiserem procurar aí, em inglês, microwave, procura a questão do microwave star. Vocês vão entender do que eu estou falando para vocês. Gente, quem tem problema com alcatrões, quem tem problema com resíduo, com contaminantes, com minerais, deposição, problema de combustível, essa é a solução. Está aqui a solução. Tá? Vocês vão ver que desassocia os alcatrões. Bom, onde nós podemos aplicar? Combustão, secagem, aeração, torrefação, pirólise, extração, destilação, clarificação, entre outras aplicações. Ficou claro para vocês? Então, qual que é a nossa proposta? Otimizações das operações unitárias. Então, a gente começa lá na caldeira, aplica a tecnologia 3S e aumenta o rendimento. Aplica no secador, aumenta o rendimento. Aplica no reator, aumenta o rendimento. O que eu estou olhando aqui? Isso aqui é o rendimento global.
Aumenta o rendimento global do processo. Por quê? Eu não estou olhando só na combustão. Pô, estou resolvendo um baita de um problema dentro da caldeira. Mas só que eu posso aplicar diretamente no secador, no reator, no destilador e reduzir mais ainda a necessidade de consumo de combustível. Fazer mais precificação. Ou o mundo não está precisando disso? As empresas não querem isso. É isso que nós entregamos. Ciência e tecnologia. Bom, para fechar, quero agradecer a Deus imensamente, porque eu sou um profissional da área de tecnologia de automação, fiz carreira, trabalhei para os maiores players do mercado, trabalhei para a Solution Provider da Rockwell, da Siemens, trabalhei com players como a Cargill, SEW, Eaton, Muller, e tive outras oportunidades, enfim, para me desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E muitas vezes eu estou numa jornada de quase 22 anos. Eu poderia, no ritmo que eu estava no início dos anos 2000, quando a Volkswagen trouxe para o Brasil a automação da manufatura 4.0, o conceito de 4.0, que isso só veio depois em 2012, 2004. A gente já aplicava ali entre 2001 e 2012. Então, eu tive a oportunidade, a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa, e eu pude participar desse processo. Foi muito difícil entrar, porque eu entrei, o projeto estava andando, existia um padrão extremamente difícil, tudo em alemão. Né? Eu não tenho, né, fluência em alemão. E tudo que você tinha que entregar em português, inglês e alemão. Então eu tinha que entender os padrões que eram utilizados. Mas a gente é uma coisa que tem dentro da gente, a gente não sabe de onde vem e por que vem. Só o tempo vai dizer. E hoje eu entendo o porquê desses desafios, por que eu passei por isso. E depois de ter feito esse trabalho, recebi convite da SEW. Claro, passei por um processo de seleção natural, por um grande player mundial. Fui selecionado, tive a oportunidade de ficar lá durante quase 5 anos da minha vida, onde eu aprendi muito, cresci muito, desenvolvi muito. E o que eu quero dizer para vocês, se eu continuasse que eu tinha toda essa oportunidade de continuar minha carreira executiva. Eu, com 32 para 33 anos, eu já estava, né, por um caminho já para estabilidade, né, financeira e ter uma segurança para mim e para minha família. Mas eu aceitei esse desafio, esse propósito. Então, hoje nós temos a tecnologia 3S System. Claro, a gente precisa do dinheiro, né, a gente precisa trabalhar, né, a gente precisa fomentar, mas atrás da tecnologia 3S System tem um grande propósito. Né, tem pessoas que têm grandes valores. Quero agradecer aqui o senhor Antônio Carlos Ferreira, cadê ele? O senhor Antônio é um grande amigo, é um pai, e é meu coach hoje. Entendeu o desafio, entendeu o meu propósito, me conheceu quando eu tinha 7 para 8 anos, hoje eu estou com quase 45 anos, conhece toda a minha trajetória, conhece todo o desafio, e o que eu assumi, né, para poder levar essa disruptura. Não é fácil chegar aqui para falar para fabricantes de equipamento, fabricantes de máquinas, que nós vamos mudar o conceito do seu equipamento. Que nós temos oportunidade de mudar o conceito dos seus equipamentos. Né, sejam térmicos, sejam construtivos. Né, e, de fato, simplesmente usando ciência e tecnologia. Então, senhor Antônio, eu quero, na frente desse público maravilhoso, um público extremamente seleto, de coração, te agradecer, que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Tá? E agradecer a Deus. Né? Agradecer a Deus. Esse senhor tem uma humildade fantástica, mas eu não conheço outra pessoa que conheça, desde o ETI, a porteira para fora das indústrias. Processo, transformação, ETI... e é um grande mestre que eu tenho hoje na minha vida. Gratidão, senhor Antônio. Eu não estaria aqui se não fosse o senhor e Deus. Eu quero agradecer também a minha família, a minha esposa, minha guerreira, porque nós estamos há 25 anos juntos, como eu disse para você, eu estou com 45, nós estamos com 25 anos. Quando eu comecei minha vida, né, ela começou junto comigo, e hoje também só estou aqui por ela. Esther, obrigado, gratidão.
te amo, meus filhos, porque ela sabe o que a gente vem passando, porque não é fácil, gente. Você abrir mão de uma vida social estabilizada, investir, credibilidade. Quando eu fiz meu TCC lá, meus amigos de faculdade, a máquina de fazer pipoca, né? Mas faz parte. Mas a gente está honrando o nome da nossa empresa, né? Que a gente foi visionário. A gente entendeu o que a gente tinha na mão. Então a gente está sendo resiliente. Né? E é isso aqui nós queremos entregar para o Brasil, primeiramente, e depois entregar isso para o mundo. Agradecer os organizadores. Ricardo, a tua sensibilidade, o teu carinho que você teve comigo, você poder entender a fase da gente. Somos uma startup, uma deep tech. Um daqueles prêmios ali, a gente tem que enaltecer os nossos trabalhos, né? os nossos reconhecimentos. Um daqueles prêmios ali demonstra que a gente é uma empresa com alto potencial de entregar valor agregado para o mercado, para o Brasil e para o mundo. Né? E o que quer dizer isso? Um daqueles prêmios demonstra que a gente é uma deep tech, que a gente tem potencial em 5 a 7 anos ser uma unicórnio, uma empresa bilionária. E a gente não faz isso sozinho. Né? A gente não faz isso sozinho. Né? A gente precisa de parceiro, precisa de amigos. Eu ouvi uma frase esses dias que familiares não se tornam clientes. Clientes se tornam amigos. Hoje você é meu parceiro e eu tenho você como meu amigo. Gratidão. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Você, toda a sua equipe. Obrigado a todos. Julian, com toda a atenção. Né? Júlia, paciência com a gente também aí. Gratidão. E fica aqui, gente. Fica aqui o meu agradecimento a vocês por me ouvir, né, por trazer uma tecnologia de fronteira. Não é fácil falar daquilo que a gente muitas vezes ouvir, né, daquilo que a gente não conhece, principalmente quando você tem que quebrar paradigmas, né? Então agradecer a vocês, público aí, pela essa paciência, por me ouvir. E só para ter uma frasezinha aqui para encerrar, né? Se alguém já fez, nós podemos inovar e melhorar. Agora, se ninguém fez, por que nós não podemos ser o primeiro? Aqui eu estou falando de brasileiro, gente. Estou falando de tecnologia disruptiva do Brasil para o mundo. Obrigado.